Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente se falou da última vez, o Lula ainda não tinha sido, a denúncia não tinha sido acolhida ainda na nossa última reunião de pauta. Agora sim, Né? é penta, né? Como dizem na internet, penta réu. Já sabia que, bom, até segunda-feira ele ia ser réu em cinco, né? É, A gente falou isso e não deu outra, tá aí. Na própria sexta-feira o Valisney aceitou aqui a denúncia aqui nas Zelotes e é. agora o Moro na Lava Jato. Então tá aí, 5 vezes pentacampeão aí. 5 vezes réu, e a gente tem de considerar que as duas últimas da Lava Jato, a denúncia do Ministério Público e o acolhimento por parte do Moro, essas duas últimas ações ocorreram depois da delação da Odebrecht, né? Então, a gente já tinha todo aquele material probatório encontrado pela PF, que você tão bem descreveu, com toda a planilha amigo ou subplanilha amigo, tirada da planilha do Antônio Palotti, com cada repasse de propina feito para o Odebrecht para o Lula. A gente já tinha tudo ali, mas depois disso, o que aconteceu foi a confirmação por parte dos delatores do Odebrecht que, de fato, se tratou de uma propina, assim como o sítio. Eu publiquei hoje, porque eu tive a Isso. confirmação de que o sítio entrou, a gente sabia, a gente supunha, era evidente que tinha que entrar, mas agora foi cravado no depoimento escrito, no depoimento gravado, que o sítio fez parte do pagamento de propina para o Lula. Então, tudo uma. Está tudo armado. A defesa continua dizendo que são mentirosas as acusações, né? Dizendo que é mais do PowerPoint, né? Mais uma do Deltan. Mas esses argumentos vão caindo, É, igual um castelinho, né? Igual o dominó, jogo de dominó. Vão caindo, 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 é, em função, inclusive, das evidências, né? O fato essas delações são arrasadoras, porque confirmam tudo, né? é. Os próprios fatos, os detalhes da denúncia são arrasadores, não tem como, não são É. inquestionáveis, porque os valores registrados nas planilhas da propina são os mesmos valores pagos pelos imóveis, né? Então os caras conseguiram Pago pelo realmente imóvel, detalhar pago para o corretor, pago pro, tudo, eles pagaram todo né? mundo, pago para o advogado o advogado. Eles somaram e aí somando tudo dá o valor certinho, então não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Sem contar que essa, E essa outra história cômica de que ele passou 6 anos sem pagar aluguel no apartamento, fez um contrato fraudulento, a Marisa Letícia, e por isso ela vai ser condenada também. Marisa Letícia fez o contrato fraudulento com o Glaucus, Costa, simulando o pagamento de aluguel. Esse aluguel jamais foi pago. Eles começaram a pagar em 2016, quando já estavam sendo denunciados pela Lava Jato. é, Nem pro forma, eles nem tomaram o cuidado de pagar uma quantia simbólica para o Costa Marques, né? Assim como o Lulinha não pagava para o Jonas. não, é uma brincadeira, né? O envolvimento do Roberto Teixeira como advogado do Lula, como é que fica, né? Eu estou querendo saber, porque ele é o defensor do Lula na própria causa em que ele virou réu. Então, assim, É inédito. inédito, é inédito, gente. É um negócio assim fantástico. Não, e o outro é o genro dele, então. O Gerro ainda deu sorte por enquanto, que ele ainda não entrou, ainda não está sendo investigado. Mas digamos que é um certo conflito ali de interesse também, entre Tomou defender uma, os tomou uma prefeitos. sapatada do zelador na sexta-feira, o Genro, É, muito bem dada ali aquela resposta dele, viralizou, né? O zelador viralizou, imitou, o pessoal diz, né?
E é uma situação esdrúxula, né? O negócio ali, olha, está acabado. A gente chegou ao fim de 2016, não só com a quinta denúncia acolhida pela justiça, mas desmoronou tudo e agora a coisa tende a ser bastante rápida, porque nos próximos meses nós teremos finalmente as sentenças. Depois das sentenças, elas serão confirmadas necessariamente com o material probatório é ridiculamente grande, não há o que dizer. É possível que surjam outras coisas. A gente sempre fala, a delação da OAS, por exemplo, é interessante, porque as pessoas talvez não entendam bem, mas não é exatamente tráfico de influência, é corrupção pura e simples. É uma coisa ainda mais direta. Com o Léo Pinheiro, Lula tinha uma relação ainda mais, que era mais íntima, mais informal. Era o dinheirinho da propina mesmo, que ia sendo distribuída ali. A Odebrecht não. A Odebrecht tem aquele método, mas ele contabilizava tudo certinho, com o recibo da propina, né? A expectativa é que o Lula seja condenado, já receba a primeira condenação dele ainda no primeiro trimestre, né? Aí até março ele já esteja condenado. Então, vai ser uma avalanche, porque essas são uma vez que seja homologada... O sítio vai ser oferecido a denúncia já, então vai ser a sexta condenação. Vai ser um desespero, vai cair o mundo dessa gente, porque com a homologação da delação, o Odebrecht vai entregar tudo, né? Então até as coisas que a gente não sabe, né, ela tem que entregar, porque senão depois pega para ela, né? Mas a gente acho que vai ser interessante, a gente vai saber de outros imóveis aí, vai saber de pagamentos, vai saber de muita coisa, né? Vai ser interessante. E vai forçar o retorno à delação de outras empreiteiras que terão mais a contar. Você citou o caso do Ricardo Pessoa neste fim de semana, a propósito da cobertura oficial do Lula, que é uma história nebulosíssima. Realmente está na cara, fede a história. Você sente o cheiro podre da história da cobertura oficial do Lula comprada em 2003. Você sabe que tem mamata ali. Então, o interessante é não ter. Eu estava revendo, porque assim, né? Para quem não viu a nossa notícia, a gente mostrou que o vendedor que consta, né? Porque a gente, né, ele consta como vendedor, o caso foi até investigado, mas que o vendedor da cobertura do Lula em São Bernardo, a residência oficial dele, né? Não é essa do primo do Bunlai, não, a dele mesmo, que ele comprou há 20 anos. O vendedor foi sócio de uma das principais empresas de lavação de dinheiro, de lavagem de dinheiro do Petrolão, né? Não só do Petrolão. Aquela SM Terraplenagem, ela que segundo os investigadores, pertence, né, é controlada pelo Adirassad, né, pelo KIB, das planilhas da Odebrecht, um dos KIBs, né, mas um dos caras, um dos principais responsáveis por fazer dinheiro vivo, em espécie, o Adirassad, ele aparece na UTC, ele aparece na OAS, ele aparece na Odebrecht muito forte. Na verdade, né? E aí, de repente, fortíssimo. Então, assim, você tem uma empresa que está em nome de duas mulheres, que eram secretárias do Adirassad. De repente, esse cara, vendedor do duplex do Lula, vira sócio dessas mulheres, né, nessa empresa, e essa empresa firma um contrato com a UTC e recebe 54 milhões em vários anos. Só no período em que ele ficou... Um dos fatos interessantes que você levantou é que esse contrato foi assinado um mês depois dele entrar como sócio na empresa, né? Ele entra na empresa, no mês seguinte assina esse contrato e passa a receber, e ele já prestava serviço através de uma outra empresa dele para essa mesma empresa. E é uma empresa que a gente sabe que é de fachada, né? Uma empresa de terraplenagem, na verdade, que nunca fez terraplenagem nenhuma. O que as investigações demonstram é que é uma empresa de fachada. Tanto é que
o Ricardo Pessoa entregou a documentação, todas as notas frias, né? Contratos fictícios também frios, tudo que foi, toda a documentação que foi gerada para justificar esses repasses, ele entregou à PGR e isso está no STF. O mais interessante é que esse cara não está sendo investigado ainda. A Lava Jato, por algum motivo, não pegou esse cara, nem chamou para conversar, ninguém. Eu falei com alguns investigadores no fim de semana, ninguém nunca tinha ouvido falar desse cara. Ele apareceu na investigação do Ministério Público de São Paulo em relação à Delta, né, que a Delta é outra empresa que usou muito a Dirasad, né, e usou as empresas da Dirasad. E ele aparece no organograma, não sei o que, na hora da denúncia, ele some da denúncia. Então, assim, como é que o cara que está lá como sócio da empresa, as outras sócias são denunciadas e ele não é denunciado, alguma coisa estranha aconteceu. Considerando e é um cara que passou ele é o vendedor do apartamento do Lula, vai saber se ele recebeu algum dinheiro fictício, a gente não sabe nada, né? Ninguém sabe nada sobre. Não sabe nada, é um novo personagem que precisa ser esmiuçado. A Lava Jato precisa chamar esse cara para depor. Lógico, sobretudo depois que a gente sabe como é que foi pago o sítio, como é que foi pago o terreno do Instituto Lula. Nós sabemos como foi paga a segunda cobertura do Lula em São Bernardo do Campo. A gente já tem uma série de evidências de que esse é um padrão. E esse padrão tem de ser... Nessa mesma época, Diogo, que o Teixeira, porque o Teixeira, novamente, né? Porque o Teixeira aparece como vamos dizer assim, o Teixeira é uma espécie de corretor de imóveis do Lula. Ele aparece sempre com alguma oportunidade para o Lula, né? Esse apartamento dele, do que ele mora, foi a mesma coisa. Ele, na época, justificou, não, eu era cliente da empresa que fez o edifício, mas olha, só a história. É porque a gente não retomou a história, porque a história já foi muito esmiuçada no passado, e ela depois foi arquivada pelo STF quando o Lula virou presidente. Mas a história é muito complicada, porque a história é o prefeito da cidade, que é do PT, suspendendo uma desapropriação de uma área. Essa área é comprada pelo Greenhalgh, que era vice-presidente, se eu não me engano, do PT na ocasião. Nessa área é construído um edifício e o Lula compra um apartamento nesse edifício. Do lavador de dinheiro do cara que hoje a gente sabe. Sem contar, e a gente está falando do Roberto Teixeira, que tem uma parceria em todos esses negócios, e você citou um caso, mas tem outros casos, como nós sabemos. Ele hospedava num apartamento até a semana passada o Luleco, ele hospedava nos escritórios dele as empresas dos dois filhos, Lulinha e Luleco. Então, a quantidade de evidências nesse caso é gigantesca. Tudo vem à tona, não há como esconder, porque agora não há mais. Lava Jato chegou lá, a Zelote chegou do outro lado, então realmente não há como fazer. O Luleco, como nós dissemos, foi denunciado também pelo Odebrecht. Ele recebeu grana do Odebrecht, e isso foi denunciado também, foi delatado também, e só nós publicamos isso até agora. E os jornais, hoje o Estadão está dizendo que nós temos que aprender a depurar as notícias agora, não apurar, depurar. Depurar, deixar de lado, obviamente, o que incomoda a estabilidade econômica, a estabilidade do país. Não sei exatamente qual é a depuração que nós temos de fazer. A gente não depura nada aqui, a gente publica. Se é notícia, se é verdade, a gente publica. E vai continuar fazendo isso. Mas, publicando notícias, a gente publicou que o Luleco foi delatado pelo Odebrecht, isso também será confirmado. Eu espero que isso, já que está na PGR, seja desmembrado e mandado para o Valisney, que já tem o Luleco na linha de tiro, né? Pois é. Bom, e a gente espera aí que o Teoria anunciou, né, essa força-tarefa aí hoje para poder analisar. Esses depoimentos foram gravados, né, todos os depoimentos dos 77 depoimentos, são 800 depoimentos, é muita coisa. É um trabalho realmente insano, é um negócio hercúleo, um trabalho hercúleo. Eles vão trabalhar aí durante o recesso analisando isso tudo. A gente espera que dê celeridade realmente, até uma iniciativa
Cláudio, um trabalho hercúleo, cacete, adoraria estar lá. Nessa sala cofre, eu já teria lido metade das delações, e eu tenho certeza que o Theory já leu pelo menos a do Marcelo Odebrecht. Imagina, se ele não leu, ele tem alguma coisa muito errada. Se fosse o Theory, chamava nós dois para a gente ir lá, ajudar a ler, cruzar informação. Eu pego o avião e vou para Brasília. Ele me tranca lá no campo. O trabalho dos juízes lá, auxiliares. Eu espero que eles tenham, inclusive, não só o senso do dever cívico, mas até a curiosidade de saber o que está lá dentro, né? E que passem as próximas horas e os próximos dias debruçados nesse material. E é óbvio que eles não vão dar a mesma importância à delação do Marcelo Odebrecht, do Emílio Odebrecht, do Alexandrino Alencar ou do Benedito Júnior, a que eles vão dar para o cara que da Odebrecht agropecuária, que sei lá, nem todos esses 77 delatores têm a mesma importância, como nós sabemos. A gente tem muita coisa, tem algumas coisas ainda, algumas frentes que podem trazer surpresa, né, como a própria Odebrecht Defesa, que é o setor, a empresa criada pelo Odebrecht para participar de contratos na área militar, né, na área militar. A gente, lá atrás, no ano passado, a gente mencionou várias coisas aqui, eu mesmo já publiquei, porque você tinha um personagem que era o representante da Odebrecht Defesa, o responsável por tocar esses contratos, que era um coronel reformado, que é o coronel Oliva, que vem a ser irmão do Mercadante. Opa. Ele era o cara que coordenava esses contratos, né, da Odebrecht Defesa, e é isso, né, o irmão do Mercadante. Então, eu acho que a gente vai ter surpresas aí. Lógico, não, vai tem muita coisa. Essas outras áreas também. Tem muita coisa para vir à tona, mas nós, na nossa depuração, apuração, a gente estabelece a hierarquia muito claramente, nós sabemos quem é o comandante máximo, quem são os comandados, quem são os coronéis, a gente, essa hierarquia da propina, nós sempre fizemos e está muito clara na nossa cabeça, e tudo que a gente publica, como sabem os nossos leitores, tem como ponto de partida não estabelecer confusão entre os delatados, e sim estabelecer as prioridades e os crimes de cada um, e a responsabilidade de cada um. Isso que a gente sempre fez e não precisa do Estadão para dar lição de moral para a gente. Não só para nós, em geral. Porque a gente não está aqui para proteger ninguém. É isso. Cláudio, a gente continua a trabalhar, né? Natal, Ano Novo, essa porcaria desse site não para um segundo. A gente conseguimos dessa vez fazer uma escala, né? Porque no passado trabalhamos todos, nós três, no Natal e no Ano Novo, né? Agora nós somos na equipe 6. Na equipe nós somos 6. 6 jornalistas, quer dizer, mais 5. Vamos fazer uma escala aí de plantão. Ano que vem será melhor ainda. E no começo de janeiro entram mais 3 pessoas, né, que vão acrescentar muitas coisas ao site, vão trazer muita notícia, vão enriquecer a nossa cobertura. Você em Brasília vai ter 2 em vez de 1 atrás de você, e a gente está se alargando, está ocupando espaço que deixaram livre, né? O espaço da notícia, uma coisa extraordinária. Tinha muito espaço para dar notícia. Que fantástico. Termina 2016 muito bem. Bom, foi um ótimo ano. Para o Brasil foi um excelente ano. Semana está começando, hein? Vamos lá. Semana está começando. Abração. E a gente está de plantão. Abração, tchau. E o Mário? Mário está flanando por aí? O Mário já está voando nesse momento. Ele vai se danar na semana que vem. Tchau, Cláudio. Bom trabalho. Valeu.